Olá, eu sou a Kellen e vou apresentar o seminário de proteômica proposto pela disciplina. O artigo selecionado foi esse e ele trata sobre os proteomas de algumas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Introduzindo um pouco o tema, o processo de nitrificação é muito importante no ciclo do nitrogênio. E esse processo pode ser dividido em duas etapas. A primeira é a conversão de amônia em nitrito e a segunda é a conversão de nitrito em nitrato. Esse processo é realizado por organismos denominados AOB, que são bactérias oxidantes de amônia. Para esse estudo, foram selecionadas 3 espécies de bactérias que se enquadram nessa categoria, e essas bactérias elas ocupam diferentes hábitats. A primeira bactéria, ela ocupa águas residuais, a segunda é águas doces e a terceira, solo terrestre ou agrícola. E essas bactérias são capazes de fazer essa conversão devido à presença de enzimas que atuam nessas vias, como a AMO e a HAO. Este estudo usa a proteômica para comparar a diversidade da expressão de genes de diferentes bactérias expostas às mesmas condições, e a variação da expressão de proteínas mostrará a variabilidade e a flexibilidade genômica. Comentando um pouco sobre a metodologia, inicialmente foram cultivadas essas bactérias e separadas em culturas com acesso ao substrato de amônia e culturas sem o acesso. Feito isso, foram realizadas as extrações de proteínas pelo método FASP, e para as análises proteômicas foi realizada a cromatografia líquida com espectrometria de massa em tandem. Foram usados proteomas de cada espécie obtidos no UniProt, e no programa Proteome foram feitas as análises. Os resultados das amostras foram combinados em um relatório de multiconsenso nesse próprio programa. Discutiremos um pouco agora sobre os resultados obtidos dessa experimentação. Avaliando o padrão de expressão com substrato de amônia, foram encontradas diferentes valores de proteínas para cada espécie, como visto aqui. A primeira espécie ela encontrou 814 proteínas, a segunda 891 proteínas, e a terceira espécie de bactérias encontrou 1.064 proteínas. E ainda parte dessas proteínas foram listadas como não caracterizadas para as devidas espécies. Aqui podemos ver que a primeira obteve 13%, a segunda 20% e a terceira 10%. Nessa imagem podemos ver que as 3 espécies de bactérias apresentaram a expressão da proteína porina gram-negativa. Outra proteína que foi superexpressa foi a chaperonina, que ela foi expressa nas 3 espécies de bactérias, e ela é responsável por auxiliar no dobramento de proteínas, no alongamento e ainda na manutenção celular. As 3 espécies de bactérias apresentaram as enzimas que participam da nitrificação. Aqui podemos ver a AMO,
E a subunidade B foi a que apresentou maiores níveis. Essas bactérias são capazes de obter carbono através da fixação de dióxido de carbono no ciclo de Krebs. Entretanto, elas se desviam um pouco da via clássica do ciclo pela ausência de algumas enzimas para completar o ciclo. Mas mesmo assim elas conseguem completar o ciclo substituindo essas enzimas por outras que apresentam funções semelhantes. Todavia, essas espécies também apresentam enzimas chaves para completar esse ciclo, como a rubisco, que ela está presente nas 3 espécies de bactérias, como podemos ver aqui na imagem. Considerando a motilidade, todas as 3 espécies elas apresentam a expressão da flagelina, só que na espécie multiformes, essa proteína ela é mais expressa. Os reguladores de transcrição eles foram superexpressos nessa bactéria, o que fez com que o crescimento dela fosse mais lento se comparado às outras bactérias. Na resposta ao estresse, todas as espécies exibiram mecanismos para a eliminação de radicais peróxidos. A ureia pode ser utilizada como fonte de nitrogênio e carbono pela ação da enzima urease, que foi expressa moderadamente nessa bactéria. Para avaliar o padrão de expressão sem substrato, foi possível perceber que poucas proteínas exibiram diferenças significativas e também que os níveis de AMO, que são as enzimas responsáveis pela oxidação da amônia, elas são constantes ao longo de todo o experimento. Visto isso, podemos concluir que o período de 24 horas que foi estabelecido sem o substrato não desencadeou uma resposta robusta nos proteomas, sugerindo que esses organismos respondem às flutuações na disponibilidade de substrato nesse período de tempo semelhantes aos níveis de proteína, e também que todas as bactérias estudadas desempenham a mesma função central, que é a oxidação de amônia a nitrito, e mesmo elas ocupando os diferentes ambientes. Essa é a referência do trabalho. Muito obrigada.